Vocês já se perguntaram o que fariam se encontrassem alguém que vira seu mundo de cabeça para baixo? Alguém que surge quando você menos espera e, de alguma forma, muda tudo o que você pensava ser imutável? Pois é. Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Sempre fui um homem de certezas. Tudo no meu mundo era estruturado, previsível, sob meu controle. Até que ela apareceu. Mariana Almeida. Esse nome ainda ecoa na minha mente. Mas, antes de tudo, deixe-me voltar ao começo, porque, se vocês estão dispostos a ouvir, eu vou contar como tudo começou. E, talvez, no final, vocês possam me dizer do que vocês fariam se estivessem no meu lugar. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, e, aos 45 anos, posso dizer que conquistei tudo o que sonhei. Sou o fundador e CEO de um dos maiores grupos de hotelaria do país. Tenho propriedades em cidades que muitos apenas sonham visitar e mais dinheiro do que conseguiria gastar em 2 vidas. Eu me tornei um símbolo de sucesso, um homem que fez sua fortuna com trabalho duro e decisões precisas. Mas também me tornei algo que poucas pessoas ousam admitir, um homem solitário. Minha rotina era tão impecável quanto previsível. Acordava às 5 da manhã, fazia meu treino matinal com meu personal trainer, tomava meu café enquanto revisava os relatórios do dia, e às 8 horas já estava no escritório. Não havia espaço para erros, para surpresas. Tudo era cuidadosamente planejado. E eu gostava assim. Ou, pelo menos, pensava que gostava. Naquela manhã, meu objetivo era simples e finalizar os preparativos para a reforma do Hotel Royal, uma das propriedades mais luxuosas do grupo. Era um projeto pessoal, algo que eu via como um símbolo do meu legado. O hotel era uma joia arquitetônica, construída por meu pai décadas atrás, mas que precisava ser modernizado para competir no mercado atual. Para isso, eu havia contratado a melhor equipe de arquitetos que o dinheiro podia pagar. Era para ser um dia como qualquer outro, até que ela entrou na sala de reuniões. Cheguei ao escritório um pouco antes das 8h30, pronto para a apresentação dos novos planos de reforma. Meu assistente já havia organizado os materiais, e a equipe de arquitetura aguardava na sala de reuniões. Ao entrar, todos se levantaram, como de costume. Eu fazia questão de manter uma atmosfera de respeito e formalidade. Bom dia, cumprimentei, sem muito entusiasmo, enquanto tomava meu lugar à cabeceira da mesa. Meu olhar passou rapidamente pelos rostos à minha frente, até que parou nela. Mariana. Ela estava sentada no lado oposto da mesa, com o laptop aberto à sua frente. Seus cabelos castanho escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de determinação e curiosidade. Era jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, mas havia algo em sua postura que exalava confiança, uma segurança que não se via em muitos profissionais mais experientes. Eu me forcei a desviar o olhar e comecei a reunião. Vamos direto ao ponto, disse, gesticulando para que um dos arquitetos apresentasse os planos. O projetor foi ligado, e imagens do Hotel Royal apareceram na tela. Era um trabalho impressionante, com propostas modernas que preservavam o charme clássico do edifício. No entanto, minha atenção estava dividida. Mariana permanecia em meu campo de visão periférica, e, por mais que tentasse me concentrar, meus olhos voltavam a ela. Quando chegou a vez dela falar, algo mudou. Sua voz era firme, clara, carregada de paixão pelo que fazia. Ela apresentou detalhes técnicos e criativos com uma desenvoltura que poucos tinham. Mas não foi apenas o conteúdo que me chamou a atenção. Foi o jeito como ela falava, como se estivesse defendendo algo em que acreditava profundamente. Acredito que preservar os elementos originais do hotel, como o saguão principal e os vitrais, é fundamental para manter a identidade histórica do Royal, disse, olhando diretamente para mim. Havia algo no olhar dela que parecia um desafio. Ela sabia que estava falando diretamente com o dono do hotel, o homem cuja opinião poderia decidir o futuro de seu projeto. Mas não havia hesitação, apenas confiança. Quando a apresentação terminou, todos esperaram minha resposta. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Finalmente, falei. É um bom começo,
disse, simplesmente. Vi um lampejo de algo no rosto de Mariana. Talvez fosse frustração, talvez fosse outra coisa. Mas ela não disse nada. Apenas assentiu e voltou ao seu lugar. Depois da reunião, fiquei na sala por alguns minutos, pensando no que havia acontecido. Mariana Almeida. O nome soava familiar, mas eu não sabia de onde. Decidi investigar. Pedi ao meu assistente que me trouxesse o currículo dela. Quando vi o nome do pai dela, tudo fez sentido. Alberto Almeida. Meu maior rival no setor de hotelaria. Um homem que havia usado métodos desonestos para roubar clientes e contratos da minha empresa anos atrás. Minha relação com ele era tudo, menos amistosa. E agora, a filha dele estava aqui, trabalhando para mim. Minha primeira reação foi de raiva. Isso era uma coincidência ou algo planejado? Por que ela não mencionou isso? O sangue ferveu nas minhas veias, mas, ao mesmo tempo, havia algo que me impedia de tomar uma decisão precipitada. Talvez fosse a memória daquele olhar confiante, daquela paixão que ela demonstrou na reunião. Eu não sabia. Mas, pela primeira vez em anos, senti que minha lógica estava em conflito com algo mais profundo. Mais tarde, naquele dia, encontrei Mariana no corredor. Ela estava sozinha, analisando uma planta baixa, com o senho franzido em concentração. Aproveitei a oportunidade para confrontá-la. Mariana, chamei, fazendo com que ela levantasse os olhos. Podemos conversar? Ela parecia surpresa, mas assentiu. Caminhamos até meu escritório, onde fechei a porta atrás de nós. Você pretende me explicar por que está aqui? Perguntei, indo direto ao ponto. Ela franziu o senho. Estou aqui porque fui contratada, Sr. Vasconcelos. Acredito que minha equipe tem apresentado um portfólio impressionante, caso contrário, não estaríamos aqui. Não me refiro a isso, respondi, cruzando os braços. Estou falando sobre o fato de você ser filha de Alberto Almeida. Ela ficou em silêncio por um momento, mas não desviou o olhar. Finalmente, respondeu, meu sobrenome não define quem eu sou. Eu sou Mariana, uma arquiteta dedicada ao meu trabalho. O que meu pai fez ou deixou de fazer não tem relação com isso. Suas palavras me atingiram mais do que eu gostaria de admitir. Ela estava certa, mas o peso da rivalidade entre nossas famílias tornava impossível ignorar a situação. Eu deveria afastá-la, deveria protegê-la do que sabia que viria. Mas, em vez disso, me vi dizendo algo que nunca imaginei. Vamos ver do que você é capaz, Mariana. Mas saiba disso, que eu não tolero traições. Ela ergueu o queixo, determinada. Eu também não, Sr. Vasconcelos. E, com isso, ela saiu, deixando-me com a estranha sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu havia encontrado alguém que poderia desafiar não apenas meu trabalho, mas também meu coração. A manhã seguinte à nossa conversa foi tensa, no mínimo. Mariana tinha uma postura inabalável. Ela era profissional, precisa e imperturbável, como se nossa conversa no dia anterior nunca tivesse acontecido. Eu, por outro lado, estava lidando com a bagunça que ela havia causado na minha mente. Não era só o fato de ela ser filha de Alberto Almeida, meu maior rival, ou era o que ela representava. Mariana era uma lembrança viva de tudo que eu havia jurado evitar: envolvimento, vulnerabilidade, riscos emocionais. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorá-la. Entrei na sala de reuniões com o objetivo de revisar mais detalhes do projeto de reforma do Hotel Royal. A equipe já estava lá, incluindo Mariana, que estava absorta em seu laptop. Seus dedos deslizavam pelo teclado, os olhos verdes fixos na tela. Ela parecia alheia à minha presença, mas eu sabia que não era verdade. Quando me sentei, ela me lançou um breve olhar, rápido demais para ser interpretado, mas suficiente para me lembrar da tensão que pairava entre nós. Vamos começar, disse, minha voz firme, tentando estabelecer o tom de autoridade que parecia escorregar toda vez que Mariana estava por perto. Os arquitetos apresentaram os novos ajustes do projeto, e tudo parecia seguir o esperado.
Eu fazia perguntas objetivas, apontava detalhes que precisavam de ajustes, mantinha a conversa no campo estritamente profissional. Mas, quando Mariana começou a falar, algo mudou. Havia uma energia na sala que parecia girar em torno dela. Acredito que devemos reconsiderar a posição das luminárias no saguão principal, disse ela, levantando o olhar do laptop e me encarando diretamente. A proposta atual compromete a simetria do espaço, o que contradiz o conceito arquitetônico original. Seus olhos estavam fixos nos meus, desafiadores, mas sem arrogância. Ela estava certa, é claro. Mas não era a ideia dela que me incomodava. Era o fato de que eu não conseguia desviar o olhar. O silêncio na sala era palpável, e, por um momento, percebi que todos estavam esperando minha resposta. Excelente observação, Mariana, respondi, minha voz mais calma do que eu esperava. Faça os ajustes e envie um novo esboço para aprovação. Ela assentiu, sem esboçar qualquer sorriso ou reação além de um leve movimento de cabeça. Mas havia algo em seus olhos, algo que dizia que ela sabia exatamente o efeito que causava em mim. Após a reunião, voltei para o meu escritório, tentando me concentrar nos contratos que precisavam da minha assinatura. Mas minha mente continuava retornando a ela. Mariana era um mistério que eu não sabia como resolver. Ela era jovem, mas carregava uma maturidade que poucos possuíam. Havia algo em sua postura, em sua confiança silenciosa, que me desarmava. Ela não parecia intimidada pelo meu título ou pelo que eu representava. Pelo contrário, ela parecia enxergar além da fachada, algo que poucas pessoas ousavam fazer. Por volta do meio-dia, decidi descer até o andar onde a equipe de arquitetura estava instalada. Não sei exatamente o que esperava encontrar, mas sabia que precisava ver Mariana fora do ambiente formal da sala de reuniões. Quando cheguei, encontrei-a em uma pequena sala de conferências, sozinha, revisando algumas plantas baixas espalhadas pela mesa. Ela estava inclinada sobre os papéis, uma mão segurando um lápis, a outra apoiada no queixo. Sua expressão era de concentração absoluta. Trabalhando duro, Mariana? Perguntei, entrando na sala sem esperar um convite. Ela levantou o olhar, surpresa, mas rapidamente recuperou a compostura. Sempre, Sr. Vasconcelos. Quer dar uma olhada nas atualizações? Eduardo, corrigi, cruzando os braços. Você pode me chamar de Eduardo. Ela hesitou por um momento, como se estivesse avaliando a situação. Finalmente, assentiu. Tudo bem. Eduardo. A maneira como ela pronunciou meu nome foi como um pequeno choque elétrico. Havia algo íntimo, quase proibido, naquele som, embora eu soubesse que era apenas a minha mente me pregando peças. Caminhei até a mesa e olhei para as plantas. O que você está ajustando? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Estou revisando os detalhes das colunas do saguão, respondeu, apontando para um dos desenhos. Quero garantir que as novas luminárias complementem os detalhes esculpidos. É um elemento que acho importante preservar. Enquanto ela explicava, percebi o quanto era apaixonada pelo que fazia. Sua voz ganhava um tom quase animado quando falava sobre arquitetura, como se cada detalhe fosse pessoalmente importante para ela. Era fascinante. Você parece muito dedicada a este projeto, comentei, sem pensar muito. Ela levantou os olhos para mim, e, por um momento, parecia procurar algo em minha expressão. É mais do que um projeto para mim, Eduardo. É uma oportunidade de provar o meu valor, de mostrar que sou mais do que o sobrenome que carrego. As palavras dela me atingiram em cheio. Mariana não era apenas a filha de Alberto Almeida, ela era uma mulher tentando encontrar seu próprio espaço no mundo, assim como eu havia feito anos atrás. Percebi que estava começando a enxergá-la de uma forma que ia muito além de sua relação com meu rival. À tarde, houve um pequeno evento no hotel para anunciar o início da reforma. Mariana estava presente, junto com outros membros da equipe de arquitetura. Ela vestia um vestido azul escuro que realçava seus olhos verdes e seu porte elegante. Era impossível ignorá-la. Enquanto falava com outros convidados, sua risada ecoava pelo salão, uma música suave que parecia atrair todos ao seu redor.
Fiquei à distância, observando-a. Por mais que tentasse, não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela que me puxava como um ímã, algo que desafiava todas as minhas tentativas de manter as coisas sob controle. Quando nossos olhares finalmente se cruzaram, ela me lançou um pequeno sorriso, sutil, mas carregado de significado. Era como se dissesse: eu sei o que você está pensando, mas não vou facilitar as coisas para você. E ela estava certa. Mariana não era o tipo de mulher que se deixava conquistar facilmente. E, de alguma forma, isso a tornava ainda mais irresistível. Mais tarde, naquela noite, voltei para casa com a mente ainda ocupada por ela. Meu apartamento era um reflexo do meu estilo de vida, espaçoso, moderno, impecavelmente decorado, mas vazio. Sentei-me no sofá, olhando para a cidade iluminada pela janela, e percebi que algo em mim estava mudando. Mariana não era apenas uma arquiteta talentosa. Ela era uma mulher que desafiava minhas crenças, minhas regras, meu próprio senso de controle. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso. Mariana era proibida, não apenas por ser minha funcionária, mas por ser filha de um homem que eu desprezava. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim sabia que não seria capaz de resistir por muito tempo. E, naquele momento, percebi que a proximidade dela não era apenas perigosa. Era inevitável. Quando decidi investigar mais a fundo sobre Mariana Almeida, sabia que estava cruzando uma linha. Algo em mim dizia que ela não era apenas uma arquiteta talentosa e determinada. Ela carregava um peso invisível, algo que se escondia por trás da confiança nos seus olhos verdes e do jeito quase desafiador como falava comigo. O problema era que, quanto mais eu tentava entendê-la, mais me perdia em um labirinto de emoções que não queria admitir. Naquela manhã, pedi ao meu assistente que trouxesse mais informações sobre ela. Ele era eficiente, discreto, e sabia que não deveria fazer perguntas. Algumas horas depois, ele deixou uma pasta sobre minha mesa com todos os detalhes que conseguiu reunir. Abri-a com cuidado, como se cada página fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu não tinha certeza se queria montar. Havia informações básicas, sua formação em arquitetura, os prêmios que havia conquistado antes mesmo de terminar a faculdade, e os projetos de destaque em que trabalhou nos últimos anos. Tudo impecável, como esperado. Mas o que me chamou a atenção foi algo menor, quase imperceptível. Entre os documentos, havia uma foto de Mariana ainda criança, ao lado de Alberto Almeida. Meus dedos pararam ao tocar a foto. Ali estava ele, o homem que havia arruinado meu pai e quase destruído minha família. Alberto parecia mais jovem, com o mesmo sorriso cínico que eu lembrava, enquanto segurava Mariana pelos ombros. Ela parecia feliz, inocente, completamente alheia ao mundo de intrigas e traições que o cercava. O peso da rivalidade entre nossas famílias se intensificou naquele momento. Como eu poderia confiar nela, sabendo de onde ela vinha? Passei o resto do dia lutando com esses pensamentos. Tentei me concentrar em outros assuntos, mas minha mente sempre voltava para Mariana. Eu a observei discretamente durante a reunião da tarde. Ela estava, como sempre, impecável. Seus gestos eram precisos, suas palavras, calculadas. Mas, agora, cada movimento parecia carregado de uma nova camada de mistério. Quando a reunião terminou, pedi para que ela ficasse. Os outros funcionários saíram, deixando-nos sozinhos na sala de reuniões. Ela parecia calma, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Preciso conversar com você, Mariana, comecei, cruzando os braços. Sobre algo que tem me incomodado. Ela inclinou levemente a cabeça, como se quisesse me encorajar a continuar. Você sabia que eu conheço seu pai? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Por um instante, vi algo mudar em sua expressão. Não era surpresa, exatamente, mas uma mistura de desconforto e resignação. Ela sabia que esse momento chegaria. Sim, eu sabia, respondeu, sua voz firme, mas sem arrogância. Mas não achei relevante trazer isso à tona. Meu pai e eu seguimos caminhos diferentes. Caminhos diferentes? Retruquei, estreitando os olhos. Mariana,
você sabe o que ele fez à minha família, ao meu pai. E, ainda assim, você está aqui, trabalhando para mim. Como espera que eu confie em você? Ela respirou fundo, cruzando os braços. Eduardo, eu entendo o que você está sentindo, mas não posso ser responsabilizada pelas ações do meu pai. Eu fiz minha própria escolha ao vir para cá, e essa escolha não teve nada a ver com ele. Tudo o que quero é provar meu valor, como profissional e como pessoa. Havia algo em sua voz que me desarmava. Ela estava sendo honesta, vulnerável, mas sem fraquezas. Era como se estivesse abrindo uma porta para que eu visse quem ela realmente era. E, contra minha vontade, senti a barreira que havia construído começar a ruir. E se ele estiver usando você? Perguntei, ainda buscando algum motivo para justificar minha desconfiança. E se isso for parte de algum plano? Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre nós. Seus olhos verdes estavam fixos nos meus, intensos e determinados. Se você realmente acha isso, Eduardo, talvez não devesse confiar em mim. Mas, se for o caso, por que ainda não me demitiu? O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Eu sabia a resposta para a pergunta dela, mas não estava pronto para admiti-la. Havia algo em Mariana que ia além da rivalidade entre nossas famílias, algo que me fazia querer arriscar, mesmo contra o meu bom senso. Apenas, tome cuidado, Mariana, disse, finalmente, tentando recuperar o controle da situação. Eu não tolero traições, e espero que você também não. Ela assentiu, mas havia algo em seu olhar que dizia que ela não estava convencida. Com um pequeno sorriso, ela respondeu. Nem eu, Eduardo. E, com isso, ela saiu, deixando-me sozinho com minhas dúvidas e medos. À noite, voltei para casa mais tarde do que o habitual. Minha cabeça estava cheia, e o silêncio do apartamento parecia mais opressor do que nunca. Abri uma garrafa de vinho e me sentei no sofá, olhando para a cidade iluminada pela janela. Meu reflexo no vidro parecia o de um homem que não reconhecia mais a si mesmo. Mariana estava mexendo com algo dentro de mim, algo que eu havia enterrado há muito tempo. A última vez que me senti assim foi com Larissa, minha ex-esposa. Ela também havia me desafiado, me feito baixar a guarda. Mas, no final, ela me traiu, e eu jurei que nunca mais deixaria alguém chegar tão perto. E, no entanto, aqui estava eu, considerando quebrar minhas próprias regras por causa de uma mulher que representava tudo o que eu deveria evitar. Peguei o telefone e abri o contato do meu assistente. Eu deveria demiti-la, encerrar isso antes que fosse longe demais. Mas, em vez disso, coloquei o telefone de volta na mesa e tomei um gole do vinho. Mariana não era Larissa. E, pela primeira vez, percebi que talvez estivesse disposto a arriscar para descobrir quem ela realmente era. No dia seguinte, encontrei Mariana no saguão do Hotel Royal. Ela estava conversando com um dos engenheiros, apontando para uma das colunas ornamentadas que precisavam de reparos. Sua postura era firme, mas havia uma suavidade em seus gestos que a tornava única. Quando me viu, ela me lançou um breve sorriso, mas continuou falando com o engenheiro. Esperei até que ela terminasse e me aproximei. Bom dia, Mariana, cumprimentei, tentando manter minha voz casual. Bom dia, Eduardo, respondeu, com um pequeno sorriso. Por um momento, ficamos em silêncio, como se ambos estivessem tentando decifrar o que o outro estava pensando. Finalmente, perguntei. Você tem planos para o almoço? Ela pareceu surpresa, mas respondeu rapidamente, não, por quê? Quero discutir algumas ideias para o projeto. Nada formal, apenas uma conversa. Ela hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. Tudo bem. Enquanto caminhávamos para o restaurante próximo, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando em negócios ou vingança. Estava apenas curioso. E, naquele momento, soube que as coisas estavam prestes a mudar, de uma forma que eu não poderia controlar. Aquele almoço marcou o início de algo que eu não sabia nomear. Não foi apenas uma conversa casual sobre o projeto do Hotel Royal. Foi mais profundo, mais intenso,
como se cada palavra trocada entre nós fosse uma tentativa de desvendar algo escondido. Mariana tinha o dom de transformar até os assuntos mais triviais em algo significativo. E, naquele momento, percebi que não estávamos apenas discutindo o trabalho. Estávamos testando nossas barreiras. Sentamos em uma mesa afastada, em um restaurante elegante próximo ao hotel. O ambiente era intimista, com uma música suave ao fundo e a luz natural filtrada por grandes janelas de vidro. Mariana estava sentada à minha frente, analisando o cardápio, mas sua postura era relaxada, como se estivesse completamente confortável. Eu, por outro lado, estava inquieto. Não conseguia afastar a sensação de que estava cruzando uma linha invisível, uma que poderia mudar tudo. Você sempre faz isso? Perguntou ela de repente, sem tirar os olhos do cardápio. Levantei o olhar, surpreso. Fazer o quê? Ela colocou o cardápio na mesa e me encarou diretamente. Convidar funcionários para almoçar. É um hábito seu? Havia algo no tom dela, uma mistura de curiosidade e provocação, que me desarmava. Sorri, tentando manter o controle da situação. Não, não é um hábito, respondi. Mas eu queria discutir o projeto em um ambiente mais descontraído. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando minhas palavras. Entendi. Então, é só isso? Trabalho? Claro, menti, embora soubesse que ela podia ver através de mim. Mariana não disse nada, mas o pequeno sorriso no canto dos lábios dela me dizia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Esse era o problema com ela. Mariana não apenas ouvia o que eu dizia, ela lia o que eu não dizia, e isso me deixava vulnerável de um jeito que eu não sabia lidar. O almoço continuou com conversas aparentemente triviais sobre o projeto. Falamos sobre os detalhes das reformas, as dificuldades de preservar a arquitetura original e as expectativas para a inauguração. Mas, mesmo enquanto discutíamos os aspectos técnicos, havia uma corrente subjacente de algo mais. Nossos olhares se cruzavam com frequência, e cada encontro visual parecia carregar um significado que nenhum de nós ousava admitir. Quando o almoço terminou, saímos juntos do restaurante e voltamos para o hotel. Caminhamos lado a lado pelo saguão, e a presença dela ao meu lado parecia natural, como se sempre devesse ter sido assim. Mas, ao mesmo tempo, cada passo era carregado de tensão. Eu sabia que estava me aproximando demais. E sabia que isso só tornaria as coisas mais complicadas. Antes de nos separarmos, parei e olhei para ela. Mariana, eu sei que sou difícil de lidar, disse, tentando encontrar as palavras certas. Mas quero que saiba que valorizo o seu trabalho. Você é, e diferente de qualquer pessoa que já trabalhou comigo. Ela me encarou, surpresa, mas não disse nada por um momento. Finalmente, respondeu, com um pequeno sorriso, obrigada, Eduardo. Isso significa muito, vindo de você. Eu assenti, tentando ignorar o calor que subia pelo meu peito. E, com isso, ela se afastou, deixando-me sozinho no saguão. À noite, voltei para casa com a mente ainda ocupada por ela. Era um ciclo que parecia se repetir todos os dias. Mariana ocupava meus pensamentos de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguia. Ela era como uma tempestade, imprevisível e poderosa, e eu não sabia se deveria resistir ou me deixar levar. Enquanto tomava uma taça de vinho na sala de estar, meu telefone tocou. Era Larissa, minha ex-esposa. Suspirei antes de atender. Larissa não era alguém que eu gostava de manter por perto, mas havia assuntos pendentes entre nós que eu não podia ignorar. Eduardo, começou ela, com sua voz sempre controlada. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntei, já sentindo a tensão subir. Sobre essa arquiteta. Mariana Almeida. Ouvi alguns rumores sobre ela, e achei que você gostaria de saber. Minha mandíbula se apertou. Larissa sempre tinha uma agenda oculta. Ela não ligava sem motivo, e eu sabia que isso não era apenas curiosidade. O que você quer dizer, Larissa? Perguntei, tentando manter a calma. Só quero avisá-lo, Eduardo. Pessoas como ela são perigosas.
Ela pode ser talentosa, mas, no final, é uma Almeida. Você realmente acha que pode confiar nela? A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Mariana não é o pai dela, Larissa. E eu sei como lidar com isso. Ela riu baixinho, mas o som era mais cortante do que reconfortante. Só estou tentando ajudá-lo. Mas, se você acha que sabe o que está fazendo, boa sorte. Com isso, ela desligou, deixando-me sozinho com as palavras dela ecoando na minha mente. Eu sabia que Larissa tinha suas próprias motivações, mas, no fundo, havia uma verdade incômoda no que ela disse. Mariana era uma Almeida. E, por mais que eu quisesse acreditar que isso não importava, sabia que não seria tão simples. No dia seguinte, encontrei Mariana no escritório, revisando alguns esboços na mesa dela. Ela estava concentrada, os olhos verdes fixos no papel à sua frente. Quando me aproximei, ela levantou o olhar, surpresa, mas não desconfortável. Eduardo, disse ela, com um pequeno sorriso. Algum problema? Eu hesitei por um momento antes de responder. Não, nenhum problema. Só queria ver como estão os ajustes que discutimos ontem. Ela assentiu e me entregou os esboços. Enquanto eu os analisava, percebi que ela me observava atentamente, como se estivesse tentando entender algo sobre mim. Finalmente, ela falou. Posso perguntar algo? Disse ela, sua voz calma, mas curiosa. Claro, respondi, levantando o olhar. Por que você ainda está me dando uma chance, mesmo sabendo quem eu sou? A pergunta me pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, sabia que ela viria. Respirei fundo antes de responder. Porque vejo algo em você, Mariana. Algo que vai além do seu sobrenome. Você é talentosa, determinada, e diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ela ficou em silêncio por um momento, avaliando minhas palavras. Finalmente, sorriu levemente. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito. Eu assenti, mas sabia que isso não era o fim. Mariana era um enigma que eu estava determinado a desvendar, mesmo que isso significasse enfrentar meus próprios medos e preconceitos. E, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez o problema não fosse confiar nela. Talvez fosse confiar em mim mesmo. Os dias seguintes ao nosso último confronto foram um misto de tensão e silêncio. Mariana continuava impecável no trabalho. Sua dedicação ao projeto era inquestionável, assim como sua habilidade de me deixar completamente fora de equilíbrio. Cada interação com ela parecia carregar mais do que as palavras ditas. Havia algo não dito, algo que ambos sabíamos, mas não admitíamos. E isso era enlouquecedor. Naquela manhã, entrei no escritório mais cedo do que o habitual, na tentativa de me concentrar nos detalhes finais da reforma do Hotel Royal. O prazo para a entrega estava se aproximando, e tudo precisava estar perfeito. Mas, enquanto revisava os documentos, não consegui ignorar os pensamentos que me assombravam desde o almoço que compartilhamos. Mariana era uma constante na minha mente, e eu sabia que isso estava começando a afetar meu julgamento. Pouco antes das 9, ouvi uma batida na porta. Antes que pudesse responder, Mariana entrou. Ela estava com uma pasta em mãos e um olhar de determinação que me fazia esquecer como respirar por alguns segundos. Ela sempre tinha esse efeito sobre mim. Bom dia, Eduardo, cumprimentou, sua voz firme, mas com um leve toque de suavidade. Bom dia, Mariana. O que posso fazer por você? Perguntei, tentando soar indiferente. Ela colocou a pasta sobre a mesa e a abriu, revelando os esboços atualizados do projeto. Fiz os ajustes que discutimos, mas preciso da sua aprovação antes de seguir em frente. Enquanto analisava os papéis, senti seus olhos em mim. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas, dessa vez, havia algo diferente. Uma tensão palpável que parecia preencher o espaço entre nós. Finalmente, ergui o olhar e a encarei. Isso está ótimo, Mariana. Excelente trabalho, como sempre, disse, fechando a pasta e tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. Ela sorriu levemente, mas não disse nada.
Por um momento, o silêncio entre nós foi mais alto do que qualquer palavra poderia ser. Eduardo, começou ela, sua voz mais baixa agora. Posso perguntar algo? Assenti, curioso e um pouco apreensivo. Claro. O que exatamente estamos fazendo aqui? Perguntou, sua expressão séria. E não estou falando do trabalho. A pergunta me pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, sabia que ela viria. Mariana nunca foi do tipo que evitava confrontar a verdade. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Não sei, Mariana, admiti, minha voz mais baixa do que pretendia. Mas sei que, desde que você chegou, tudo parece diferente. Ela não desviou o olhar, mas sua expressão suavizou. E isso é bom ou ruim? Eu sorri, um sorriso pequeno e honesto. Ainda estou tentando descobrir. A conversa terminou sem uma conclusão clara, mas o impacto dela permaneceu comigo pelo resto do dia. Mariana havia verbalizado algo que ambos estávamos tentando evitar. E agora, não havia como voltar atrás. Eu sabia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo. À tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Alberto Almeida, o pai de Mariana. O homem que eu desprezava mais do que qualquer outro no mundo. Eduardo, começou ele, sua voz carregada de falsa cortesia. Espero que você esteja bem. O que você quer, Alberto? Perguntei, sem paciência para joguinhos. Soube que minha filha está trabalhando para você, disse, como se fosse um comentário casual. Espero que ela esteja se saindo bem. Minha mandíbula apertou. Eu sabia que Alberto não estava apenas o comentando. Ele tinha uma razão para fazer aquela ligação, e eu precisava descobrir qual era. Mariana é uma excelente profissional, respondi, mantendo minha voz neutra. Mas não acho que você tenha me ligado apenas para dizer isso. Ele riu, um som frio que me fez lembrar por que eu odiava tanto. Você está certo, Eduardo. Liguei porque quero saber onde isso vai parar. Minha filha não é uma peça no seu jogo de vingança. Espero que você saiba disso. Suas palavras me atingiram como um golpe, mas me recusei a mostrar qualquer reação. Mariana não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós, Alberto. E, se você acha que pode interferir no trabalho dela, está muito enganado. Só estou dizendo, Eduardo, que algumas coisas são melhor deixadas como estão. Não misture negócios com sentimentos, disse ele, antes de desligar. Aquela ligação me deixou abalado. Não porque Alberto tivesse algum poder sobre mim, mas porque ele havia tocado em algo que eu não queria admitir. Eu estava misturando negócios com sentimentos. E isso era perigoso. Quando voltei ao escritório, encontrei Mariana na sala de reuniões, revisando mais um conjunto de plantas baixas. Ela levantou o olhar quando entrei, mas sua expressão mudou imediatamente ao ver meu rosto. Tudo bem, Eduardo? Perguntou, genuinamente preocupada. Eu hesitei antes de responder. Precisamos conversar, Mariana. Ela assentiu, claramente percebendo a gravidade do meu tom. Fechei a porta e me sentei à frente dela. Seu pai me ligou, comecei, observando sua reação. Os olhos dela se estreitaram, e sua postura ficou mais rígida. O que ele queria? Ele acha que estou usando você como parte de algum jogo de vingança, respondi, minha voz carregada de frustração. E, honestamente, não sei como lidar com isso. Mariana ficou em silêncio por um momento, mas sua expressão era de determinação. Meu pai não controla minha vida, Eduardo. Ele pode pensar o que quiser, mas minhas escolhas são minhas. E isso inclui trabalhar aqui. Havia tanta convicção nas palavras dela que, por um momento, esqueci de todo o resto. Mariana não era apenas uma arquiteta talentosa. Ela era uma mulher que sabia exatamente o que queria, e não deixaria ninguém interferir nisso. Eu acredito em você, Mariana, disse, finalmente. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Ela sorriu levemente, mas havia algo melancólico no sorriso dela.
Nada que vale a pena é fácil, Eduardo. Mais tarde, naquela noite, enquanto revisava os detalhes do projeto em casa, recebi outra ligação. Desta vez, era Larissa, minha ex-esposa. Atendi com relutância, já antecipando o tom manipulador que ela sempre usava. Eduardo, ouvi sobre sua conversa com Alberto, disse ela, sem rodeios. Como você sabe disso? Perguntei, irritado. Tenho meus contatos, respondeu, com um tom de superioridade. Só quero saber do que você vai fazer agora. Fiquei em silêncio por um momento, considerando a pergunta dela. O que eu ia fazer? Mariana era mais do que apenas uma funcionária. Ela era a única pessoa que havia conseguido romper minhas barreiras em anos. Mas, ao mesmo tempo, o peso de quem ela era e de onde vinha parecia impossível de ignorar. Isso não é da sua conta, Larissa, respondi, finalmente. E eu não preciso do seu conselho. Ela riu, um som frio e vazio. Boa sorte, Eduardo. Você vai precisar. Com isso, ela desligou, deixando-me sozinho com meus pensamentos. O que eu ia fazer agora? Era a pergunta que ecoava na minha mente, sem resposta. No dia seguinte, encontrei Mariana no saguão do Hotel Royal. Ela estava conversando com um dos engenheiros, mas parou assim que me viu. Seus olhos encontraram os meus, e, por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Caminhei até ela, sem saber exatamente o que ia dizer, mas sabendo que precisava falar. Mariana, comecei, minha voz mais baixa do que pretendia. Eu preciso ser honesto com você. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Sobre o quê? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo entre nós. Não posso continuar fingindo que não sinto nada. Mas, ao mesmo tempo, não sei se posso lidar com isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Mariana finalmente falou. Eduardo, eu nunca pedi para você lidar com nada sozinho. Talvez a resposta esteja em lidar com isso juntos. Suas palavras me atingiram profundamente. E, pela primeira vez, percebi que talvez, só talvez, eu não precisasse enfrentar tudo sozinho. Eu nunca fui um homem de me deixar levar por impulsos. Minha vida inteira foi construída em torno de planejamento e controle. Mas, naquele momento, enquanto olhava para Mariana, percebi que havia algo que eu não poderia controlar, algo que nenhuma lógica ou estratégia poderia resolver. O que eu sentia por ela havia ultrapassado qualquer barreira que eu tentara erguer. E agora, a escolha era clara: e arriscar ou perder. Estávamos no saguão do Hotel Royal, cercados pelo movimento de trabalhadores e executivos, mas parecia que o mundo havia parado ao nosso redor. Mariana continuava me encarando, esperando minha resposta, como se soubesse que aquele momento seria decisivo. Você tem razão, Mariana, admiti, finalmente, minha voz carregada de emoção. Talvez seja a hora de lidar com isso juntos. Seus olhos verdes se suavizaram, e, por um instante, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Mas, antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, meu assistente apareceu, interrompendo o momento. Senhor Vasconcelos, disse ele, com um tom de urgência. Alberto Almeida está aqui. Ele disse que precisa falar com você imediatamente. Meu corpo ficou tenso. Alberto. Justo agora. Olhei para Mariana, que também parecia surpresa, mas não assustada. Ela manteve a calma, mesmo sabendo que o pai dela estava prestes a enfrentar um homem que o odiava profundamente. Tudo bem, respondi, depois de um momento. Leve-o para minha sala. Eu estarei lá em 1 minuto. Meu assistente assentiu e se afastou. Mariana deu um passo à frente, sua expressão decidida. Eu vou com você, disse ela, sua voz firme. Não, Mariana. Isso é entre mim e ele, retruquei, tentando protegê-la do confronto que sabia que viria. Eduardo, respondeu ela, sua voz mais baixa agora. Ele é meu pai, mas isso não significa que ele possa decidir por mim. Eu quero estar lá.
Havia tanta determinação em suas palavras que não consegui recusar. Assenti e caminhei em direção ao meu escritório, com Mariana ao meu lado. Quando entrei na sala, Alberto já estava lá, sentado na cadeira em frente à minha mesa. Ele parecia calmo, mas havia uma tensão palpável em sua postura. Seus olhos passaram por mim antes de se fixarem em Mariana. A surpresa em seu rosto foi evidente, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Mariana, disse ele, sua voz cheia de autoridade. O que você está fazendo aqui? Estou aqui porque escolhi estar, pai, respondeu ela, com firmeza. E porque o que você tem a dizer a Eduardo provavelmente me afeta também. Alberto franziu o senho, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para mim. Eduardo, começou ele, com um tom que misturava falsa cordialidade e desprezo. Achei que havíamos concordado em manter as coisas profissionais. E eu estou mantendo, respondi, minha voz firme. Mariana é uma das melhores arquitetas que já trabalhou comigo. E, para sua informação, ela tem sido nada além de profissional. Alberto riu baixinho, mas o som era frio. Profissional. Você acha que pode se esconder atrás disso? Eduardo, você está brincando com fogo. E, se não tomar cuidado, vai se queimar. Antes que eu pudesse responder, Mariana deu um passo à frente. Pai, chega. Sua voz era alta o suficiente para cortar o silêncio. Eu não sou mais uma criança que você pode controlar. Estou aqui porque escolhi estar. Eduardo não me obrigou a nada, e, francamente, você não tem o direito de interferir. Alberto parecia genuinamente surpreso com a atitude dela, mas, antes que pudesse dizer algo, continuei. Alberto, eu sei que você não confia em mim. E, para ser honesto, eu também não confio em você. Mas, se acha que pode usar Mariana para continuar essa rivalidade entre nós, está enganado. Ela merece mais do que isso. E eu não vou deixar você ou ninguém interferir no que ela construiu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas, finalmente, Alberto se levantou. Ele olhou para Mariana, depois para mim, e balançou a cabeça. Vocês dois estão cometendo um erro, disse ele, antes de sair da sala. Depois que Alberto se foi, a tensão na sala diminuiu, mas o peso do momento permaneceu. Mariana suspirou e se virou para mim. Sinto muito por isso, Eduardo, disse ela, sua voz carregada de emoção. Ele não tinha o direito de aparecer assim. Caminhei até ela e segurei suas mãos. Você não tem que se desculpar por ele, Mariana. Ele fez as escolhas dele, e você está fazendo as suas. É isso que importa. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia identificar. Finalmente, falou, sua voz quase um sussurro. E a sua escolha, Eduardo? Qual é? Respirei fundo, sabendo que aquele momento era decisivo. Eu poderia continuar negando o que sentia, me escondendo atrás das barreiras que havia construído. Ou poderia arriscar tudo por ela. Minha escolha é você, Mariana, disse, minha voz firme. Sempre foi você. Ela sorriu, e, naquele momento, soube que havia tomado a decisão certa. Os meses seguintes foram um misto de desafios e triunfos. O projeto do Hotel Royal foi concluído com sucesso, e a inauguração foi um evento grandioso. Mariana foi aplaudida por seu trabalho, e eu não poderia estar mais orgulhoso dela. Mas, mais do que isso, estávamos construindo algo juntos, algo que ia além do trabalho ou das rivalidades do passado. Houve momentos difíceis, é claro. Alberto continuou a tentar interferir, e Larissa fez questão de espalhar rumores para minar nossa reputação. Mas, juntos, enfrentamos tudo. Porque, no final, descobrimos que o que tínhamos era mais forte do que qualquer obstáculo. Na noite da inauguração do hotel, enquanto observávamos os convidados dançando no saguão reformado, olhei para Mariana ao meu lado. Ela estava deslumbrante, com um vestido vermelho que realçava seus olhos verdes e seu sorriso radiante. Você sabe que mudou minha vida, não sabe? Perguntei, minha voz baixa. Ela olhou para mim, surpresa, mas sorriu.
E você mudou a minha, Eduardo. Aproximei-me e segurei seu rosto entre minhas mãos. Eu te amo, Mariana. E prometo que nunca vou deixar nada nos separar. Ela sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Eu também te amo, Eduardo. Sempre. Nos beijamos ali, no meio de todos, sem nos importar com o que os outros pensariam. Porque, finalmente, havíamos encontrado algo que valia a pena lutar. Algo que nenhuma rivalidade, nenhum obstáculo, poderia destruir.